Irmãos, boa noite. Privilégio estarmos aqui novamente com os irmãos. Podemos retornar para rever, para conversar com os irmãos, para buscar de alguma forma trazer um pouco mais de conforto, mais esperança, mais alegria para as nossas vidas. Hoje nós temos a proposta de conversar com os irmãos, tema que nos foi atribuído pela 14ª União Regional Espírita, de falar sobre as curas de Jesus. Esse tema se reveste de especial importância porque nós vemos por todo o mundo muitas entidades, algumas religiosas, outras nem tanto, oferecendo curas. E muitos de nós inadvertidamente, mesmo talvez com pouco ou nenhum interesse em saber como acontecem as curas, se é que as curas vão acontecer, nos entregamos de boa mente, inocentemente, acreditando que vamos ser curados por terceiros. Isso acontece realmente, mas é importante para nós, especialmente como espíritas, entender como funciona o processo de cura, se o processo de cura realmente acontece, como acontece, por que acontece. E a doutrina espírita tem um aspecto científico. Para aqueles que estão chegando à doutrina há menos tempo, talvez não tenham escutado ainda, mas a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. O científico foi para nós o último que apareceu porque precisávamos que a ciência evoluísse e avançasse para que nós tivéssemos condições de atender. A época que o Mestre Jesus esteve aqui conosco, não tínhamos tecnologia, não tínhamos conhecimento científico suficiente para embasar as explicações que o Mestre Jesus precisava nos trazer. Tanto que 1857 anos após a vinda do Mestre Jesus, a doutrina espírita veio trazer os esclarecimentos que a época do Mestre, que o Mestre não poderia ter nos trazido porque nos faltava conhecimento, evolução, intelectualidade. Então, especialmente no aspecto das curas, temos um exemplo das curas, dentre as curas que o Mestre Jesus trouxe, que nós vamos explorar na medida do possível, conversar com os irmãos, mas antes nós gostaríamos de esclarecer alguns pontos. Já para desde o princípio nós temos clareza do que nós estamos falando. Buscamos dividir a nossa conversa sobre as curas em duas questões principais. Como é que tecnicamente, materialmente, questão mais vinculada à matéria, como é que a cura se processa, como é que a cura acontece sob o aspecto material ou sob o aspecto técnico. E uma outra questão, a segunda parte, é como acontece a cura sobre o aspecto moral ou sobre o aspecto espiritual. Então nós trouxemos algumas perguntas que vão facilitar o nosso entendimento nesse capítulo do entendimento sobre as curas. Sobre a questão, usando inicialmente a questão mais vinculada às coisas da matéria, mais técnica, como acontece a cura? Essa questão que normalmente se deixa por último, criando expectativa e suspense, nós vamos responder já inicialmente. Os Espíritos nos explicam, e as explicações nós vamos encontrar na Gênese, foi o último livro que Kardec codificou para nós, lá no capítulo 15, que trata especificamente de curas. Lá os Espíritos nos explicam como que funciona a cura espiritual. Eles nos dizem que a cura acontece pela substituição das moléculas malsãs por moléculas saudáveis. Substituição molecular. É isso que os espíritos fazem. Nós já evoluímos o suficiente para a nossa medicina ortodoxa, formal, trocar algumas peças quando não funcionam. O rim parou de funcionar, vai lá o cirurgião, nos abre, tira o rim que não funciona, coloca o rim que funciona. Mesma coisa com o coração, com o pulmão, com o fígado. Várias partes do nosso corpo podem ser trocadas já. A medicina faz isso. Só que tem que trocar o órgão inteiro. Já a medicina espiritual, a cura espiritual, se processa a nível energético, a nossa matriz energética. Então, se substituem as moléculas doentes por moléculas saudáveis. Assim que o Mestre Jesus promovia as curas, assim que acontecem as curas atribuídas à espiritualidade. Vamos aprofundar isso daqui a pouquinho, tá? Por que existe a doença? Questão fundamental para nós entendermos. Como é que a doença nasce? Como é que aparece a doença? A doença aparece principalmente e especialmente por ter aparecido alguma desarmonia no nosso corpo. Alguma desarmonia, a desarmonia vai acontecer pelo excesso de alguma coisa ou pela falta de alguma coisa. Fácil de entender.
Quando nós comemos demais, dói a barriga. Excesso de alimentação, dói a barriga. Barriga, né? O organismo está avisando que alguma coisa não está bem, que aconteceu algum processo de desarmonia. Que a gente brinca dizendo que o olho é maior que a barriga, como se fosse possível, né? E o extremo oposto, da mesma forma. Come de menos, vai acontecer o quê? Vai enfraquecer e vai adoecer. Então, para mais ou para menos. Assim como na alimentação, o excesso de esforço físico. Se eu, no meu lar, pegar a picareta e ficar o dia inteiro brincando, trabalhando com a picareta, eu vou ficar com dor no braço. Por quê? Me excedi, me desarmonizei. E a dor é um aviso do corpo de que alguma coisa não vai bem. Se a gente não presta atenção no aviso do corpo, agrava a condição, agrava a desarmonia. O que é preciso para curar? Olha que interessante. Para curar, colocamos 3 itens, não estão aí de forma absoluta, mas elencamos 3 itens. O que é preciso para curar? Primeiro, poder de curar. O médico tem poder de curar? Sim, o médico tem poder. Ele estudou, ele sabe o que ele precisa fazer. Se ele tem conhecimento, ele tem poder. Então, para curar, é preciso ter poder. Se nós formos olhar o aspecto espiritual, médiuns de cura. Tem irmãos nossos, alguns dentre nós, entre os bilhões de habitantes do planeta, vários milhares de pessoas têm o dom de curar. Muitos não sabem, outros sabem, não sabem como é que funciona, mas têm o poder de curar, podem curar. É uma necessidade. Para que aconteça a cura, a pessoa tem que ter o poder de curar. Segunda condição, tem que ter vontade de curar. Sem vontade, não vai acontecer. Se o médico não se dispor a sair de casa, a ir no consultório, a receber o paciente, a dar atenção para o paciente, a escutar o que o paciente tem para falar, não tem como acontecer a cura. Então, é preciso ter poder, é preciso ter vontade e também é preciso ter permissão para curar. Né? Nós temos permissão para curar? Né? Chega uma pessoa doente, entra ali na porta ou chega no nosso lar doente, nós temos permissão para curar? Há o Ministério da Saúde, né? Há o Ministério, nós não temos permissão para curar. Né? Cientificamente, socialmente, nós não temos essa permissão. Né? E espiritualmente, os espíritos têm permissão para nos curar? Não tem, meus irmãos. A grande maioria não tem. Por quê? Porque a doença para nós, ela tem finalidade pedagógica. Nós buscamos permanentemente a cura para os nossos males em atendimento a um instinto de conservação. É claro, estamos doentes, vamos buscar a cura. Manutenção da nossa saúde. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho que os espíritos, a grande maioria dos espíritos evoluídos, do nosso nível de conhecimento, pelo menos, tem condições de curar. Não curam porque não têm permissão. Porque a doença vai nos educar. A doença, como nós vimos, foi cometida, acontece pelo excesso ou pela falta de alguma coisa, então ela tem o objetivo de disciplinar a nossa existência, para que a gente encontre o caminho do bom senso, nem de mais, nem de menos. Então nós vimos aí como acontece a cura, por que existe a doença, o que é preciso para curar, e o quarto item seria o que é preciso para ser curado. Colocamos também 3 itens aqui. Para ser curado, primeiro é preciso vontade. Aí alguém pode perguntar, mas será que existe alguém doente que não quer ser curado? A gente diz que sim, meus irmãos. Existe, e é fato público e notório, de que companheiros nossos, se não nós mesmos, optam por permanecer doentes porque quando estão doentes recebem atenção. É a tal da carência afetiva. É um mal mais do espírito do que do corpo. Pessoas que se sentem carentes afetivamente se dão conta, percebem que recebem muito mais atenção quando estão doentes. Vem alguém cuidar, dar remédio, vem conversar, e quando não estão doentes não recebem atenção. Então optam por permanecer doente. Não tem vontade de se curar, tem vontade de permanecer doente. É uma patologia, uma doença do espírito, mas essa vontade de permanecer doente, essa carência efetiva. Outra questão para a pessoa ser curada é ter necessidade de ser curado, ter motivo para ser curado. Mas será que tem alguém que está doente que não tem necessidade de ser curado? Tem, meus irmãos. Todos nós, um dia, todos nós, quando nós formos desencarnar, já podemos entender que ninguém desencarna, morre,
por excesso de saúde. Ninguém morre porque está saudável. De alguma coisa a gente tem que morrer. Ou falência múltipla dos órgãos, ou parada cardíaca, ou alguma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Não acontece de súbito para a grande maioria de nós. Então, se eu tenho que desencarnar amanhã de parada cardíaca, meu coração hoje já não vai estar bom, e os espíritos vão me curar? Por quê? Se amanhã eu tenho que desencarnar? Não pode, não deve me curar. Deve, inclusive, me auxiliar no processo de desencarnação. Então, para ser curado, é preciso ter motivo para ser curado. Aquela condição de ter merecimento. É o outro item que nós elencamos aqui. Mas aí alguns podem dizer, será que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não nos concede o favor da cura? Tanto que nós necessitamos da cura para permanecer, para continuar existindo, continuar vivendo aqui na matéria, no nosso processo de aprendizado? Não, meus irmãos, Deus é infinita bondade. Ele sempre cuida e nos coloca nas melhores condições, porque Ele é perfeito. Então, se nós não temos a possibilidade de ser curada, se nós não temos o merecimento para ser curados, por que isso pode acontecer? Porque nós extrapolamos, porque nós deliberadamente fizemos por não merecer. Quando é que isso pode acontecer? Dá para entender, aqueles de nós, nossos irmãos, existem milhares de casos no planeta, lamentavelmente, pela nossa condição evolutiva, irmãos que estragam o fígado de tanto beber, o vício do álcool, passam a vida inteira bebendo. Será que curar um fígado doente pela bebida é um favor? Não é, meus irmãos. Se esse irmão não sofrer e não desencarnar, porque é dada uma chance, 2 chances, 3 chances, o irmão não aproveita. Ele precisa desencarnar, ele precisa sofrer as consequências do que ele fez. É uma lei que Deus criou, lei de causa e efeito. Todas as nossas ações têm consequências. Se não houvesse consequências, nós teríamos atitudes permanentemente inconsequentes e irresponsáveis. E nós precisamos minimamente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa conservação. Isso os animais fazem, os irracionais fazem. E nós, racionais, nem sempre fazemos. Sabendo dos prejuízos, muitas vezes, que nós acarretamos, que nós trazemos para o nosso corpo, mantemos deliberadamente o comportamento que vai fazer com que nós desencarnemos. É uma forma também de suicídio indireto. Mas, essa parte mais técnica, talvez mais fácil de entender, e podemos entender que não existe mal, não existe doença que nós possamos ter aqui, que não vai terminar um dia, nem que seja quando nós desencarnarmos. Então, para todas as doenças do corpo, temos remédio, nem que o remédio seja a morte, a desencarnação. Então, para os males do corpo, sempre a solução. E para os males do espírito, para as doenças do espírito? Aí já buscando a segunda parte lá, primeira questão mais técnica, a segunda questão mais espiritual, mais vinculada às questões morais. Para as doenças do espírito, por exemplo, os vícios. Os vícios não são uma doença do corpo, os vícios trazem doenças para o corpo. O vício é uma doença do espírito, tanto que o espírito que é alcoólatra, quando ele desencarna, ele continua com a tendência para o consumo de álcool. Só que como não tem, ele não encontra os subsídios lá, ele vem para cá e aqui ele passa a vampirizar, é esse o termo que os espíritos nos colocam, a vampirizar os encarnados. É uma condição por demais deprimente, fere a dignidade humana, inclusive, mas olha o que o vício faz. O vício é uma doença do espírito. Para as doenças do corpo, para as doenças da carne, morreu, meio que resolve. Agora para as doenças do espírito. Desencarnou, nós continuamos com toda a nossa vontade, com toda a nossa inteligência, com possibilidades ampliadas. Para os vícios do espírito é muito mais complicado, meus irmãos. Por exemplo, outro exemplo, a inveja. Não é porque a gente desencarna que a gente vai deixar de cobiçar o que é dos outros, vai ter inveja dos outros. E é fácil entender, porque sempre vai ter alguém superior e alguém inferior a nós, alguém com mais recursos, alguém com mais subsídios. O invejoso é um doente do espírito, porque essa condição da inveja não se cura com a desencarnação. E, como a inveja, também outros itens, como o ódio, a vingança, que aí nós somente podemos e categorizamos como doenças do espírito. A desencarnação não cura isso.
Pelo contrário, aqueles que têm ódio enquanto encarnados, quando desencarnam, têm possibilidades maiores de prejudicar aqueles a quem odeiam. Isso não é uma doença do espírito? Isso é uma doença do espírito. E é bastante mais grave do que as doenças do corpo. As doenças do corpo, como a gente falou, podem fazer com que nós continuemos a existir mais 2 anos, mais 2 meses, mais 2 semanas, mais 20 anos, mais 80 anos. Depende, tem alguns de nós que já nascemos com doenças congênitas e passamos toda uma existência, 30, 40, 60, 80, 90 anos, com essa doença congênita. Não desencarnamos por causa disso. Então isso tem finalidade pedagógica. Aqueles de nós que temos doenças, vamos desenvolver métodos, vamos desenvolver condições para termos mais responsabilidade, cuidarmos mais do corpo. À medida que nós vamos entender que o corpo é uma dádiva divina, é um presente de Deus, nós vamos cuidar mais ainda. Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro as doenças do corpo, as doenças do espírito. As do corpo facilmente se curam, não duram mais do que 90 ou 120 anos, as doenças do corpo, E as doenças do espírito, essas são mais difíceis. Por isso que para as doenças do espírito, muitas vezes, só reencarnando, passando novamente por um período de infância, de adolescência, formando, trabalhando os caracteres da personalidade, do caráter novamente, é que vamos conseguir nos curar. E às vezes precisamos de mais de uma encarnação, 2, 3, para alijar do nosso espírito aqueles males, aquelas doenças espirituais. E os espíritos nos colocam que entre nós teve apenas um espírito são, Mestre Jesus. Todos os espíritos superiores se colocam também como doentes do espírito, assim como nós. O único são em espírito era Jesus. Por isso que ele não teve doenças. E por falar em Mestre Jesus, nós trouxemos, por orientação da escala que nos foi atribuída, falar sobre as curas de Jesus. Tem uma cura especial de Jesus que está na Gênese, como nós tínhamos comentado ainda há pouco com os irmãos. Capítulo 15, nós trazemos a referência aos subsídios para que os irmãos tenham a possibilidade de dar uma lida, estudar, tirar as próprias conclusões. É muito interessante essa passagem do Mestre Jesus, que Kardec explica como é que acontece as curas promovidas por Jesus. Nesse capítulo 15 da Gênese, segundo o Espiritismo, está lá os itens 10 a 15 do item das curas, que traz aquela passagem da mulher hemorrágica. É uma senhora que há mais de 12 anos sofria de hemorragia e já havia gasto tudo que ela tinha junto aos médicos, tratamentos, e não tinha conseguido obter a cura para a hemorragia dela, depois de 12 anos. Mas ela acreditava que se ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim aconteceu. Vinha o Mestre Jesus, quem nos narra isso é Marcos, no capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele narra que Jesus vinha em meio à multidão e essa mulher tocou nas vestes de Jesus. Instantaneamente ela sentiu que ela estava curada. E Mestre Jesus, olha que bacana, né? Dá para imaginar o Mestre Jesus, no meio da multidão, ele estanca, para e se vira. Uma virtude saiu de mim, disse o Mestre Jesus. Quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? É uma condição até engraçada, porque os apóstolos, chegam para o Mestre Jesus, diz, olha, a multidão te apupa, te cerca por todos os lados, como é que tu pergunta quem te tocou? Todo mundo tocou no Mestre Jesus. Como é que tu pergunta? E o Mestre Jesus, procurando, como se ele fosse perceber, quem tocou as minhas vestes? E essa mulher então se joga aos pés do Mestre Jesus e conta a história dela. O que o Mestre Jesus diz para essa senhora? Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Aí tem ensinamentos aí para vários dias de estudo. O Mestre Jesus ele toca naquela questão da fé. Em outro item, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai se falar da fé que remove montanhas. 2 letrinhas, olha o peso que tem. Fé, o que é a fé? É acreditar. Tá, mas como que isso funciona? O que aconteceu ali quando ela tocou a veste de Jesus? O que aconteceu? Como é que o Mestre Jesus, no meio daquela multidão, sentiu que alguém tocou a veste dele e que saiu alguma coisa dele? Para nós, energia, fluido, é o termo que Allan Kardec usa.
Como é que o Mestre Jesus percebeu isso daí? Então, Allan Kardec vai usar a figura da bomba calcante e da bomba aspirante. Né? Bomba calcante, aquela que transfere, bomba aspirante, aquela que absorve. Nesse caso, que o Mestre Jesus, trazido por Marcos, né? A mulher, com a fé dela, fez esse trabalho. Né? Ela absorveu o fluido, a energia do Mestre Jesus, mais pura energia que nós poderíamos imaginar, ou ter notícia nesse nosso planeta, a energia do Mestre Jesus, é uma bomba aspirante. Ela tocou e absorveu, puxou para ela, chamou para ela um pedaço, uma parte da energia do Mestre Jesus, que instantaneamente se localizou na região que acontecia a hemorragia, estancou, curou ela. Houve automaticamente a substituição das moléculas malsãs por moléculas saudáveis, a nível energético. Moléculas de energia do Mestre Jesus transferidas para ele. Como que ela conseguiu isso? Fé. Ela acreditava. Essa fé que nós ainda não conseguimos ter, a mulher hemorrágica, há 2000 anos, tinha. Ela tinha certeza que seria curada. Tocou e ficou curada. E o Mestre Jesus, claro, aproveitando, não poderia deixar de nos transmitir essa licença, esse ensinamento de que se a fé remove montanhas, o que mais que a fé não pode fazer? Né? Afinal de contas, não dá para imaginar os anjos, né, aqui no nosso planeta, cavando o buraco para colocar a água dos oceanos, cavando os buracos para colocar, né, as reservas de petróleo, os aquíferos. Não, isso acontece pela força do pensamento, pela vontade, que os espíritos superiores dominam, têm essa condição. Mas então o Mestre Jesus quis transferir esse ensinamento. Né, a tua fé te curou. Para nós, espíritas, isso é significativo, bastante significativo, porque os irmãos, quando vão tomar passe, qualquer um de nós, quando vai tomar passe, recebe uma transfusão fluídica, recebe uma transfusão de energia. E, para a maioria de nós, a cura não acontece instantaneamente. E para muitos de nós, a cura não acontece, porque a doença continua sendo uma bênção, tem fins pedagógicos e a finalidade é nos instruir. Aquele mal está ali por algum motivo. Ah, mas nessa vida eu sempre me comportei e não fiz nada que justificasse essa doença que eu tenho. Mas nas outras encarnações seguramente nós fizemos. Ninguém sofre injustamente. E para aqueles de nós que ainda não estudamos detidamente o assunto, nós vamos trazer conhecimento. Francisco de Assis, por exemplo, passou a vida inteira com dor de cabeça. Ele pediu para quando ele nascesse, ele ter alguma dor que acompanhasse ele durante a vida, para que tivesse motivo para buscar a sintonia com o plano maior. Nós tivemos aí a figura do Peixotinho, carioca. Né? Ele é um militar carioca, Peixotinho, fez vários fenômenos de cura, vários fenômenos de efeito físico, ele tinha essa condição de promover a cura, passou a vida inteira quase morrendo de asma. Tinha pedido essa condição, nascer com essa condição. Né? Porque com uma dificuldade a gente busca mais a sintonia. Eu pelo menos aprendi a rezar por causa da dor de barriga quando eu era pequenininho. Né? Dor de barriga foi um ótimo remédio para nos ensinar a rezar. Né? Chico Xavier. Né? Para nós, se existisse santos no Espiritismo, Chico Xavier seria um santo. Bezerra de Menezes, outro santo. Chico Xavier passou a vida, grande parte da vida, com olho inflamado. O olho dele sangrava. Né? E só ajudava as pessoas, só fazia coisas boas. Né? Bezerra de Menezes, médico, o equivalente a prefeito do Rio de Janeiro, à época do Império, quando aqui esteve conosco, Bezerra de Menezes. Perdeu a esposa desencarnou, ele como médico não conseguiu curar. Né? Dos 10 filhos que se tem registro, dos 12 filhos que ele teve, não existem registros precisos, pelo menos 5 desencarnaram. Olha a dificuldade para um médico, aqui o médico da matéria, altamente sintonizado, o emissário do plano superior, Bezerra de Menezes, não poder curar os filhos. Nem por isso perdeu a fé, nem por isso deixou de fazer o que tinha para fazer. Porque a doença faz parte do nosso processo de entendimento. Não que a gente vá buscar a doença, mas quando ela vem, ela nos está trazendo uma mensagem. E a cura, quando vem, também traz uma mensagem. Nós vimos aqui o ensinamento da mulher hemorrágica, em que Mestre Jesus faz a cura instantânea, sem que ele tivesse querido ou dado atenção. Olha que bacana. A mulher simplesmente absorveu a energia do Mestre Jesus e ele percebeu. Ele não tinha a intenção de curar a mulher e a mulher ficou curada pela vontade dele. Existem casos, os mais comuns, é que o médium ou que a pessoa que tem a condição de curar impõe as mãos
e faz essa transfusão de moléculas malsãs por moléculas saudáveis, e a cura vai se processando aos poucos. Mesmo as curas que o Mestre Jesus fez, tem outras narrativas aí nesse capítulo 15 da Gênesis segundo o Espiritismo, tem curas que se processaram mais demoradamente, mas todas elas foram identificadas pelos apóstolos e transcritas no Evangelho para que nós tivéssemos notícia hoje. Só que tem aquelas curas que nós não ficamos sabendo. Como que acontece isso? Como que pode ser isso? Aí nós fomos buscar um caso, e seguramente aconteceu conosco várias vezes nessa encarnação, acontece sem que nós nos tenhamos dado conta dessa condição, e tem um caso que ilustra isso muito, muito detidamente e que nós talvez não tenhamos dado a devida importância. Acredito que a grande maioria tenha assistido ou tenha lido o livro Nosso Lar, conta a história do médico André Luiz. O filme, bastante conhecido, o livro é um best-seller. É a obra de André Luiz a mais vendida, mais conhecida. Então, quem não leu o livro, leia, porque é muito bonito, é fantástico. A narrativa, os ensinamentos que esse médico que não conhecia nada do além encontra ao chegar no além. Ele nos coloca a narrativa nos explicando o que ele aprende lá. Dentre as muitas coisas que ele aprende, no último capítulo, não vou contar todo o último capítulo, tá, para não estragar a história, mas no último capítulo tem fatos muito significativos para nós. No último capítulo, André Luiz, ele volta, como espírito, ele tem a permissão de visitar o lar terreno, onde ficou a viúva, esposa dele, e os filhos. Quando o médico, então, atendente, trabalhador das câmaras de regeneração, é a câmara de limpeza energética, quando nós desencarnamos, passamos por esse tipo de tratamento de saúde, nas colônias espirituais, quando ele de férias lá, ele retorna, ele vem fazer uma visita para a família. O que André Luiz encontra, eu acho que é italiano, né? Vivendo na casa dele, né? Não vamos dizer que é italiano para não dizer que é argentino, né? Ernesto, né? Pelo sotaque devia ser italiano. Aqueles que assistiram o filme, que leram o livro, vê que ele tem uma reação absolutamente de encarnado. Minha mulher. Como se morreu, permanece tudo igual? Não. As nossas uniões aqui, elas têm objetivos que vale a pena estudar, isso a gente encontra com profundidade e possibilidade de estudar no estudo sistematizado da doutrina, ou lendo a doutrina, lendo o livro dos Espíritos, também nós vamos entender finalidade, objetivos do matrimônio, como que acontece, por que acontece, mas o fato é que no filme ele retorna para o lar e encontra lá o Ernesto, casado com a ex-esposa dele. E fala o espírito encarnado, como que a minha mulher está com outro homem? Não tem mais fotos dele, os filhos já não se lembram ou não podem falar dele. Então, aquela condição que qualquer um de nós passaria, seguramente, fui esquecido, carência afetiva. Minha esposa está com outro, possessividade, passionalidade. Ele entra em desequilíbrio, mas logo consegue se recompor. Lembrando de que lá no Nosso Lar, o Lísias acolheu ele como irmão, a mãe do Lísias acolheu ele como filho, o ministro lá do ministério, o ministro Genésio, trata ele como um pai. Então, uma fraternidade, ele começa a se lembrar disso porque, como vemos, André Luiz é um espírito já evoluído, evoluído, embora desconhecedor do que existia no além, pelo menos não se lembrava. Então, ele logo recobra o equilíbrio e vê, passa a entender que aquele cidadão Ernesto está oferecendo proteção e amparo para aquela que foi a esposa dele e para aqueles que continuam sendo filhos dele, filhos do coração, e agora mais na condição de irmãos. Então, consegue tirar o sentimento de ciúme e consegue substituir pelo sentimento de fraternidade. E vê naquele cidadão, na esposa, pessoas que se amparam, que se gostam, estão cuidando dos filhos dele. Só que, ali junto com o Ernesto, tem duas entidades, sugando as energias, comprometendo a saúde do Ernesto, que está bastante adoentado, está com dispneia e está quase desencarnando, está quase morrendo. Tanto que o diálogo da ex-esposa do André Luiz com o Ernesto, a preocupação dela é ficar viúva novamente, tadinha, já tinha perdido o André Luiz, vai perder agora o Ernesto. André Luiz, apiedado naquela condição que não consegue sequer afastar os espíritos trevosos que estão ali, tirando as energias, minando as energias do Ernesto, entra em situação de prece, começa a fazer uma prece, André Luiz. A importância da prece, vale pontuar, a importância da prece.
Aí ele conta para nós que no meio da prece, dentro de 20 minutos que ele estava orando, buscando, né, inspiração junto ao Pai para conseguir ajudar aquele irmão que estava ali, o Ernesto, ele se lembra da Narcisa. A Narcisa é uma enfermeira comum, lá das câmaras de compensação, as câmaras de regeneração, lá do nosso lar. Se lembra da Narcisa e pede socorro para a Narcisa. Né? Narcisa, me ajuda, né? Eu não sei o que fazer. E ela, nós diríamos que se materializa do lado dele. Na verdade, ela vem lá do nosso lar, que os espíritos dizem que não tem distância quando a gente quer, a gente tem possibilidade, ela vem volitando, por ação da vontade, ela escuta o pensamento dele, porque nós conversamos por telepatia. Olha aí, outro ensinamento, prece, telepatia, ele alcança a sintonia da Narcisa pedindo socorro, ela vem em socorro dele. Aí ele fica surpreso, não acreditou, não tinha visto isso acontecendo ainda, nem tinha ideia de que isso poderia acontecer. Está ali a Narcisa. E a Narcisa então percebe logo a situação, disse, olha, não temos tempo a perder. Vai em socorro do Ernesto, aplica passe. Olha, esse passe que a gente toma aqui na câmara de passe, ela aplica um passe no Ernesto. O que acontece? Ela transmuta a energia do Ernesto, protegendo ele. Automaticamente as duas entidades mais escuras que estavam ali com ele se desincompatibilizam com a energia, não conseguem mais sugar as energias do Ernesto, então se afastam. A primeira questão resolvida. As entidades são afastadas, que André Luiz não sabia como fazer, ele foi lá tentar conversar com as entidades nem aí para ele. E a Narcisa nem conversou, né? Já aplicou o passe, mudou o padrão vibratório, as entidades se afastaram. E ela diz, olha, não temos tempo para perder, vamos para a rua, vamos buscar recursos lá fora. André Luiz, né? Meio que, né? Tudo novidade para ele, né? Ele vai lá fora, vai junto com a Narcisa lá fora, e a Narcisa começa a falar numa linguagem que ele não entendia. Olha aqui, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Aí tem um outro ensinamento, né? Existem linguagens que nós desconhecemos e que transcendem a possibilidade do pensamento de compreender. A Narcisa, ela chama o quê? Espíritos comuns da natureza. E é assim que ela coloca, espíritos comuns da natureza. Aquilo que nós chamaríamos de gnomos, né? Ou de espíritos da natureza. Existem esses espíritos. Ela chama eles, vem oito espíritos em socorro dela. E ela pergunta para esses espíritos mais simples, onde é que ela poderia encontrar eucaliptos e mangueiras. O André Luiz cada vez mais, né? Estupefado, né? Aí ela explica para André Luiz que não somos só nós que transferimos energias, né? As plantas também têm energias que nós podemos manipular e usar. E ela vai então, com André Luiz, encontra as mangueiras e os eucaliptos e tira a energia do eucalipto e das mangueiras e manipula essas energias. E André Luiz só olhando, né? Vão para junto do Ernesto e passam a noite aplicando essas energias pela respiração do Ernesto e pelos poros. Onde é que eu quero chegar com essa história, meus irmãos? O Ernesto não está sabendo que está recebendo amparo espiritual, cura espiritual. A mulher do Ernesto não está sabendo. Só nós aqui que lemos o livro estamos sabendo, né? Nós aqui, mais dinheiro, muitos milhares de pessoas. O Ernesto não sabia. Não se sabe sequer. Provavelmente ele não rezou. Se ele rezou, André Luiz não escutou. Ele foi visitar a família dele e encontrou o Ernesto lá. O que acontece de manhã? Que o André Luiz e a Narcisa ficam a noite inteira transferindo essas energias manipuladas do eucalipto e da mangueira para o Ernesto. De manhã ele amanhece praticamente curado. Não estava 100% curado. Chega o médico para examinar ele e diz, olha, o milagre aconteceu aqui essa noite. Ele está muito melhor. Quando o quadro dele era para agravar, ele amanhece quase curado. André Luiz ainda vai ficar mais uma semana cuidando do bem-estar, cuidando da recuperação da saúde do Ernesto, para ter uma recuperação completa quando ele então volta para o nosso lar e é recebido como cidadão do nosso lar. Muito bonito é o final do filme, que o filme não conta, mas o livro conta assim em minúcias, em detalhes. Então, meus irmãos, lições que esse acontecimento traz para nós. A Narcisa é uma enfermeira, é uma pessoa simples que atende lá nas câmaras de recuperação. Ela tinha poder de curar se ela, como espírito simples, né, uma enfermeira, atendente lá das câmaras de recuperação, tem esse conhecimento para fazer a cura do Ernesto? O nosso guia, o nosso mentor,
tem muito mais poder de nos curar a qualquer momento. Porque os nossos mentores, os nossos guias, todos nós temos um guia, todos nós temos um mentor. A doutrina nos transfere esse tipo de conhecimento. É um espírito bem mais evoluído que nós, que tem condição de cuidar de nós, dentro das nossas necessidades, possibilidades e merecimento. Ele cuida muito bem de nós. Ele tem infinitas vezes mais possibilidades de nos curar do que a Narcisa tinha de curar o Ernesto, pela evolução dos nossos guias e mentores. Então, se a cura não chega para nós, é porque ela ainda não é necessária, meus irmãos. Não adianta buscar aqui e buscar lá. Porque a doença, como consequência das nossas ações, e isso, algum espírito, né, se fosse possível, nós podemos colocar assim, por hipótese, se fosse possível de chegar um espírito, simpatizasse conosco e resolvesse nos curar dos nossos males, o que iria acontecer? Os nossos males iriam voltar. Porque os nossos males são consequências das nossas atitudes, são consequências dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, tem lições muito profundas aí. A Narcisa, como espírito simples, como enfermeira simples, tem poder de curar. Teve permissão de curar, teve vontade de curar, teve poder de curar. Curou. O Ernesto ficou curado. E agora, meus irmãos, para finalizar, né, tivemos aí um exemplo do Mestre Jesus, né, que curou sem ter a atenção dirigida, que é uma possibilidade. Nós que pedimos a cura, que buscamos essa transfusão de energia, podemos receber a cura. Nós podemos receber a cura nos nossos lares, na nossa cama de dormir, no nosso sofá vendo televisão, podemos receber a cura a qualquer momento. Basta que tenhamos a necessidade e o merecimento e que as nossas ações tenham sido renovadas para que o mal não continue a qualquer momento, então. Para finalizar, então, meus irmãos, tem da Joana de Ângeles, é o espírito mentor do Divaldo Pereira Franco, esse que é o maior médium paranormal que nós temos no planeta baiano, né? A mentora dele, nos fala sobre a questão das doenças. E ela tem um texto que ela nos oferece no livro intitulado Autodescobrimento. Autodescobrimento, uma busca interior. O título é Doenças ou Doentes. Não vou ler para todo o texto para os irmãos, vou trazer só algumas questões interessantes, tá? O que a Joana de Ângeles, esse espírito que estudou muito da psicologia humana, veio nos colocar? Ela diz que o corpo é como um mata-borrão que absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma. O corpo é um mata-borrão que absorve as doenças do nosso espírito. Então, o que se exterioriza no nosso corpo é consequência do nosso espírito, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Que a gente não dá tanta importância para o pensamento, tanto que assiste o noticiário as piores notícias possíveis. Mas ela traz esclarecimentos que são surpreendentes para nós. Por exemplo, a sede de vingança. Não é o nosso caso, aqui ninguém se vinga, né? A gente já passou dessa condição, né? Mas a sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que tem a vingança, né? Facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais que empurram o ser para estados desoladores. Então, quem quer se vingar, né, está alimentando um estado que vai poder desenvolver úlcera ou distonia emocional. Outra questão. Angústia, também não é o nosso caso, né? A gente é tudo tranquilo, é tudo zen, ninguém tem angústia aqui, né? Mas aqueles que cultivam angústia, as pessoas angustiadas, o que acontece com elas? Elas podem ocasionar, as angústias podem ocasionar crises nervosas, enxaquecas e outros males. A inveja, não é o nosso caso, né? Cólera, competição malsã, provocam o quê? Indigestão, hepatite, diabetes, artrite, hipertensão e outros distúrbios. Elas provocam, tá, meus irmãos? Desamor pessoal, complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres de mama na mulher, de próstata no homem, além de disfunções cardíacas, infartos brutais e outras doenças. Quem que promove isso? Desamor, complexo de inferioridade, mágoa, autopiedade vão gerar esse tipo de doença. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, ninguém se queixa hoje em dia, né? Os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais,
aos estados neuróticos, à psicose de perseguição, dentre outras coisas, e o texto prossegue, tá? É só uma folhinha, tá? Quem quiser, eu trouxe 3 aqui, porque é muito interessante, mais interessante é ler o livro. Então é só para nós termos ideia, meus irmãos, de como o nosso estado mental, como as nossas atitudes, como o nosso pensamento se reflete no nosso corpo. Nenhum pensamento são vai gerar uma doença no nosso corpo. Todo pensamento malsão, todo pensamento ruim vai promover alguma desarmonia, que vai se refletir no nosso corpo. Está aí Joana de Ângeles nos explicando, Allan Kardec, com a doutrina espírita, nos transferindo esse tipo de conhecimento. Então, meus irmãos, a saúde depende de nós, depende das nossas ações, fundamentalmente dos nossos pensamentos, que vão gerar ações mais ou menos responsáveis, nos favorecendo. Que possamos, então, com esse conhecimento, ter um alerta para a nossa existência e também levar esse tipo de conhecimento como consolo, como esclarecimento para os nossos irmãos em humanidade, porque nós ainda somos apenas 2% da população brasileira. Quer dizer, pouquíssima gente tem notícias, essas notícias que nós temos. Nós agora temos o conhecimento suficiente para termos uma vida saudável. Pensamento saudável se reflete num corpo saudável. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ampare.